Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a situação dos pacientes renais. Deputado, o Rio de Janeiro hoje vive um momento de crise, um momento muito complicado na educação, na saúde. Como é que o senhor vê essa situação dos doentes renais aqui no estado? A situação ela é grave, né, como muitas áreas da saúde são graves, mas a questão do crônico renal, do paciente renal, ela é de suma importância porque não há tempo para esperar. E a Comissão de Saúde, através do nosso trabalho e de outros deputados, a gente tem feito essa interlocução junto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto com as clínicas prestadoras de serviço, principalmente com a associação presidida pelo Gilson Nascimento, que conhece a realidade do crônico renal, porque ele é um transplantado. E a função nossa da Alerj é essa, é fazer essa interação, é levar o sofrimento e a angústia da pessoa que faz esse tratamento para que a autoridade possa ter a realidade do que as pessoas estão passando. Então o Gilson, o Dr. Luiz Carlos podem falar como pessoas que vivem diariamente o problema, né? Então nós como deputados temos que estar atentos. A Alerj tem feito esse trabalho, nós estamos preparando uma audiência pública que vai ser feita agora, daqui a alguns dias, e com certeza essa parceria, esse trabalho está sendo fundamental para que a população, pelo menos, tome o conhecimento da realidade que o paciente crônico renal passa no estado do Rio. E o senhor vai convidar, espera receber o secretário de Saúde nessa audiência? Sem dúvida. O secretário já esteve conosco numa reunião que estava se falando da questão da remuneração do SUS de uma forma mais abrangente. A participação do Gilson e das associações, tanto dos prestadores de serviço como usuários, estavam também presentes, e aí foi levantado o tema específico do crônico renal. E agora gerou essa audiência pública. Nós já tivemos uma reunião com o secretário de Saúde, onde nós estivemos presentes, colocando a realidade do que se encontra, e com certeza nós vamos caminhar trazendo algum avanço, né, no atendimento ao crônico renal. E essa questão da remuneração, como o Dr. Luiz Carlos colocou, ela é fundamental, né? O SUS precisa entender que ele tem a obrigação de contratar e pagar o que é justo. Ele não precisa pagar demais. Agora não seja uma decisão do Estado, né? Uma parte o Dr. Luiz Carlos pode falar melhor, mas uma parte porque é questão de prioridade, né? Sim. Então tem situações que a pessoa pode aguardar. Saúde, nenhuma pode. Crônico renal, ele não pode aguardar um dia, ele morre. Existem atrasos no pagamento? Sim, Fernanda. O Ministério da Saúde, ele cumpre rigorosamente um cronograma que ele coloca para nós no início do ano, né? Ele repassa, isso é fundo a fundo. Então, o Fundo Nacional de Saúde repassa para os fundos municipais que têm o SUS pleno, né, a plena do SUS, ou repassa para o Estado, para aqueles municípios que não têm a plena do SUS. O que acontece? Muitos municípios, né, eles recebem o dinheiro fundo a fundo e retêm o recurso, né? Municípios que nós podemos dizer, São Gonçalo, São João de Meriti, Nova Iguaçu. Então, são municípios que repetidamente, né, eles retêm os recursos. Devemos avisar, lembrar aos telespectadores que esse recurso ele não pode ser usado para nada, que ele vem com uma rubrica específica. Então, claro. Por que eles retêm? E existe uma portaria do MEC, do Ministério da Saúde, que diz que, depois de recebido o recurso fundo a fundo, eles têm 5 dias úteis para repassar o dinheiro para os prestadores. Várias vezes... Isso não está sendo feito. Não é feito. Várias vezes a ABCDT manda lá um recurso dizendo que ele tem que repassar com cópia para o Ministério da Saúde, Ministro da Saúde, e o Ministério da Saúde não toma nenhuma providência, né? Inclusive, nós estamos até solicitando a ajuda do nosso deputado Jair Bittencourt, mais uma vez, com essa chance que ele nos está dando, que ele possa nos ajudar nesse desenvolvimento, para que os municípios sejam, de alguma forma, penalizados por isso, o secretário de Saúde municipal, estadual, seja penalizado. Porque você imagina, nós falamos anteriormente da remuneração da diálise, ela já é baixa. Agora, você imagina nós ainda termos que esperar 60, 90 dias, depois do recurso estar nos fundos municipais e fundo estadual, para receber o nosso recurso. Então, é muito difícil.
não conseguimos manter nossas clínicas abertas. E tem algum motivo que os secretários municipais de saúde alegam para esse atraso? É difícil. O Gilson até pode falar melhor comigo do que isso, por mim. Por quê? Porque ele está sempre lutando, né, junto aos secretários municipais para que o recurso seja liberado. Porque é inadmissível que um secretário municipal retenha o recurso que ele não pode usar, pelo menos acreditamos que ele não esteja usando, né, e não repassa para o prestador. Por quê? Porque não sei qual é o pensamento dele. Gostaria de complementar a fala? Esses recursos eles entram no bojo da saúde no município. O cobertor é curto. E acontece o seguinte, não tem essa prioridade dessa verba carimbada para a diálise. A verba chegou, a primeira coisa que você tem que pagar, o secretário de saúde vai lá e manda pagar. Mesmo sendo verba carimbada, não adianta, porque o Ministério da Saúde é um grande culpado nisso também, que ele não fiscaliza a aplicabilidade dos recursos que ele transfere para os municípios, né? E o Estado fica meio refém nesse negócio. Para você ver, as clínicas de diálise ela não aceitam novos pacientes. Aí você tem os pacientes internados nos hospitais, né, fazendo diálise. Como que esses pacientes necessitam de diálise? Estão fazendo diálise. Contrata-se uma diálise externa. Né? Algum prestador de serviço vai lá, leva a diálise ao paciente. No hospital? No hospital. Ao invés do paciente ir à clínica fazer a diálise vai a ele. Só que uma diálise custa R$ 179,03. Quando o Estado contrata um prestador para ir lá, ele paga R$ 600 a R$ 650 por sessão. Nós devemos ter em todo o Estado cerca de 100 pessoas nessa situação. Então você vê a quantidade de recursos que é disponibilizado pelo Estado, né, para manter essas pessoas vivas, que é manutenção de vida, que eles estão internados e têm que fazer diálise, porque você não consegue vaga para essas pessoas nas unidades de diálise por um problema financeiro. Então, peraí, esses R$ 179,00 que você citou é o valor do SUS? É o valor do SUS. Então, quando o paciente não consegue ter esse atendimento pelo SUS, o Estado paga um valor muito maior para atender aquele paciente. 600 a 650 por causa da logística do prestador, que desloca a máquina, desloca profissional e vai atendê-lo no hospital. Monta toda uma estrutura lá. Então, sai caro isso. Aí a gente fala assim, poxa, mas poderia aumentar... E como que esses... Só para eu entender um pouquinho, como é que esses pacientes conseguem que o Estado cumpra essa determinação de levar o equipamento até o hospital? Não, o Estado cumpre, porque senão a pessoa vai morrer. Isso o Estado Entendi. cumpre. O Estado não nega a terapia renal substitutiva para o paciente. Não existe ninguém... o Estado, a pessoa morreu porque o Estado não atendeu. O Estado atende. Só que o Estado está atendendo pagando 4 vezes mais. Por quê? Porque não tem vaga, né? Então o custo leito de um paciente não é só os R$600. Você pega um paciente e bota ele 3 meses internado, você deixa uma pessoa lá que poderia estar numa unidade de diálise fazendo diálise, ele 3 meses internado, ocupando um leito que podia ser de uma outra pessoa, de uma outra coisa qualquer, pagando mais, um dinheiro que não tem retorno para o Estado. Então tudo isso deveria ser avaliado nessa questão da remuneração. Tudo isso, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro deveria levar para o Ministério da Saúde. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Se você fizer uma conta rápida, você vai ver que se a gente conseguir adequar o valor da diálise ao que os prestadores estão pedindo aqui no Estado, a coisa vai ficar mais ou menos parelha. Vai ficar mais ou menos igual. Porque a gente vai atender mais, a gente vai ter o melhor conforto dos pacientes, a gente vai ter os leitos desocupados e vai ter uma remuneração que vai fazer com que as clínicas atendam mais pessoas. Porque o nosso grande problema hoje é acesso. Os pacientes não estão tendo acesso à terapia. É isso que eu queria te perguntar. Se tem muito deslocamento de pacientes entre um município e outro, porque nem todos oferecem Sim. Nós temos, por exemplo, paciente de Nova Iguaçu que dialisa em Jacarepaguá. Nós temos paciente que mora na Penha e está dialisando em São João de Meriti. Existem essas distorções. A maioria dos centros, eu imagino, deve ser na capital. Aqui no Rio. Na capital tem 32 centros. 32 centros. Incluindo os centros do Estado e do município. Dá uns 50% dos centros estão aqui no município. Então, o que acontece? A gente tem que... Eu acho que o conforto da pessoa que está fazendo um tratamento, como o tratamento dialítico, que é uma coisa que é muito agressivo, né? O paciente fica muito debilitado com esse tratamento, deveria ser levado em conta. Se você somar o conforto do paciente, você poder ter leitos disponíveis para outras pessoas da população, que tem outra coisa. Você pega uma pessoa que não tem mais nada, só precisa fazer diálise, você mantém ela no hospital 3 meses internada, é o cúmulo absurdo. Então,
Então, esse custo para o Estado é muito grande. E hoje, o que acontece? Você tem as pessoas que estão nas clínicas de diálise, têm até medo de ter uma intercorrência qualquer ser internado. Está arriscado você, quando sair de lá, você não ter vaga mais na clínica de diálise, já foi ocupada, de alguma maneira. Você não tem a garantia da sua vaga, mesmo que você esteja dialisando numa unidade e ter uma intercorrência e seja internado. Quer dizer, deve ter uma fila de pessoas nas clínicas, imagino. Isso, pessoas aguardando para fazer diálise. Não estão na clínica, estão nos hospitais internados, né? E como as pessoas, a porta de entrada é emergência, né? Tem muitas pessoas internadas em hospitais que não têm diálise. Os hospitais não têm diálise. Ou seja, elas estão ocupando um leito de hospital quando poderiam estar fazendo a diálise e estar em casa. E está em casa, normalmente. Isso é um absurdo. E está ocupando um leito de outra pessoa da população que pode ter uma outra patologia, uma outra coisa qualquer e poder ser tratado ali. Eu só queria, Fernanda, lembrar uma coisa, ou duas. A primeira é que os prestadores que vão ao hospital, eles são licitados. Quer dizer, então não é nada que infrinja a legislação. Então eles são licitados. Se o Estado ou o município paga 600, é porque eles querem pagar, né? Porque as clínicas têm vaga. Só que, com a remuneração que nós recebemos do SUS, nenhuma clínica está aceitando. O que acontece também? Vários municípios, o Gilson também é testemunha disso, já estão fazendo uma suplementação do valor que é recebido pelo SUS para que as clínicas possam voltar a aceitar novos pacientes. Então isso é importante que a gente diga. Os gestores, alguns gestores, são mais sensíveis que os outros. A gente espera que, com a ajuda dos nossos deputados, a gente possa sensibilizar ao gestor estadual, aos gestores municipais, que se o governo federal não cumpre a parte dele, eles nos ajudem a cumprir a parte, para a gente poder continuar dialisando e tratando os nossos pacientes aqui no estado, no nosso município. Isso é fundamental. Nós não queremos ter as nossas clínicas ociosas, absolutamente. Nós fomos treinados para dialisar, para dar qualidade, para dar segurança aos nossos pacientes. Agora, o que não podemos também é inviabilizar financeiramente a nossa clínica. Que o que a gente faz hoje é colocar o nosso patrimônio em risco para poder manter a nossa clínica aberta. Eu não acho isso justo. Não acho isso justo. Então, eu só queria fazer esses dois adendos aí. Deputado, gostaria de complementar? Com certeza. A Comissão de Saúde dá todo o apoio, né? E a gente não dá o apoio, não é a empresa, não é a clínica, é o usuário. A clínica, a razão de existir é atender. E eu tenho 2 compromissos que nós assumimos com o Gilson, com a Associação dos Usuários desse sistema e com os prestadores de serviço. Primeiro, é lutar por uma remuneração justa, seja no Ministério da Saúde ou seja na Secretaria Estadual. E a segunda é ter isso como uma bandeira permanente da Comissão de Saúde, porque é justo, o paciente renal ele não pode esperar, e nós já abrimos um canal de interlocução com o secretário estadual de saúde e vamos fiscalizar em conjunto, duramente, os municípios que não repassam o teto no tempo devido. Isso ficou acertado na nossa reunião com o secretário, inclusive podendo ser penalizado esses municípios com a perda da gestão desses recursos, vindo para a Secretaria Estadual. Então, esse é o foco principal da Comissão de Saúde, que é muito importante. Obrigada, deputado. Obrigada, Luiz Carlos, Gilson. Obrigada pelas informações que vocês trouxeram, muito importantes. Vamos torcer para que a comissão consiga fazer um belo trabalho. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. Nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.